Olá pessoal, bom dia! Hoje é segunda-feira, são exatamente 7 horas e 37 minutos e iniciando aí mais uma live da leitura da Bíblia. E você é o meu convidado especial a sentar-se à mesa ao banquete espiritual da Palavra de Deus. Pois o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas e a boca fala do que o coração está cheio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. E a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e a prova delas. Oremos. Santo Deus e Pai, que habita nas alturas dos céus. Diante, Pai, da Tua santa presença nessa manhã, queremos Te agradecer, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Queremos agradecer pelas Tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos destruídos. As Tuas misericórdias que não têm fim, e se renovam nesse amanhecer. Pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor dirija nossos passos no dia de hoje, nos livre de todo perigo, de todo mal, das armadilhas de Satanás, e que o Senhor prepare a nossa vida, Senhor, para ser uma vida vivida contigo. Que o Senhor nos dê sabedoria no trato com as pessoas, sabedoria no falar, no agir, no andar. Que a Tua bênção já esteja na nossa casa, na nossa família, em cada cantinho desse lugar, em cada coração que habita dentro dessa casa, dentro desse lar, que o Senhor possa estar habitando também nos corações. Muito obrigada, Deus, pela vida, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigada pelo pão de cada dia, muito obrigada pelas bênçãos celestiais da chuva, do sol, de tudo que o Senhor tem feito para que nós pudéssemos viver felizes aqui nesse mundo. Agora Deus se faz presente aqui entre nós, envia o Espírito Santo, que Ele nos instrua, que Ele nos ajude, que Ele converta os nossos corações, console os corações tristes. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por tudo e nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar início a mais uma leitura, hoje aqui no livro de Obadias. Está aqui conosco nessa manhã, deixa eu ver aqui, né, rapidamente. Está conosco aqui nessa manhã o Rodrigo Aparecida, ou Aparecido, né, que não tem rosinha pra mim. Anjos do UPA, opa, que bom, né? Cristiano Almeida, Moisés Martins, Lopes, Leonardo, Terezinha, Zima de Souza, deve ser Zilma de Souza, né? Edmilson Maciel, Benedita Cardoso, Tiago Matos, perfil desativado, Uzer, T3, VW, o José Orlando, Aná Pibinha, Cícera Dantas, Uzer 194, Diego Lima, Ali, o Jaque Vicky, a Cristiane Bento, o perfil Jesus está voltando, a Benedita Marques, o Oscar Santiago, o Inácio Agostinho, a Maiara Christine, ou Christine, né? O César, o Uzi 787, Maiara, ela enviou uma voz, obrigada, Maiara. Aqui também a Rosângela Alves, o Moisés Carvalho, perfil Guris, Elivânia, Lorene Alves, Uzi 478, DY8K, Alberto da Silva, Felipe Matheus, ONC Z, Leandro Lopes, Roseli Nunes, Branca Ramos, Vera Toffoli e José Carlos, também Maria José. Então vamos ler aqui. Olha, primeiro eu quero desejar a todos vocês um bom dia, né? Cheio da presença de Jesus. E com a paz que o mundo não pode dar, a paz do Senhor Jesus. Amém? E também aqui a Vera está dizendo bom dia, enviou uma florzinha, obrigada pelo carinho, Vera. Também a Maria José, ela disse bom dia, que Jeová abençoe nossa semana e nos dê saúde. Um abraço para você também, Maria José. E também o Paulo César, ele disse bom dia, irmã Maria, ótima semana para todos nós na paz de Jesus. Amém, assim seja, né? A todos nós. Também a Roberta está aqui, seja bem-vinda. Está aqui também o Erivelton, T. Ramos, Lou Fogaça, seja bem-vinda, bem-vindo. O Cabeça, o Frank Moraes e o Ferreira. A Neuza Jesus. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal, nossa leitura de hoje. Estão preparados para começar a nossa maratona? Hoje vamos ler 2 livros, né? Claro que pequenininho. Estou aqui acompanhada de um chazinho bem quente. E enquanto isso, vamos dar início à leitura. Que Deus nos abençoe. Hoje o livro
o livro de Obadias. Obadias, o profeta Obadias, e em seguida o livro do profeta Jonas. Vamos lá. Visão de Obadias. Deus castigará Edom. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou, você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem, os assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você, os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à mesa preparam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Então aqui, Deus, fala sobre o castigo de Edom, uma profecia contra os edomitas, e a violência de Edom contra Jacó. Vamos lá. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo próprio portão do meu povo, no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens, no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida, no dia da angústia. Assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim, e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército, os filhos de Israel, tomaram posse do território dos cananeus até Saripta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomaram posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Assim termina o livro aqui de Obadias, Deus falando aí sobre a violência de Edom contra Jacó. Então, Deus não queria que eles olhassem para o seu próprio irmão e se alegrassem com a derrota deles, e ainda ajudassem
ali na derrota deles, né? Então, essa é a profecia que Deus deu a Obadias a respeito dos edomitas e da violência, né, de Edom contra Jacó. Também falou aqui sobre a restauração e a felicidade de Israel, porque no final Deus sempre termina trazendo esperança para todo aquele que se entregar a Ele. Amém? Então nós vamos entrar agora no conflituoso mundo de Jonas, né? Jonas é um homem conflituoso e nós vamos saber agora, lendo a história de Jonas. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então aqui nós já estamos vendo que Nínive é uma cidade muito perversa, violenta. Era tão violenta que Jonas não queria que essa cidade fosse salva. Queria que essa cidade fosse realmente destruída. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, e encontrou um navio que ia para Tarsis. Quem pode fugir da presença do Senhor? Para onde fugirei? Para onde fugirei da presença do Senhor? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer a minha cama no céu, eis que ali também tu estás. Então Deus está em todo lugar. Ele é onipotente. Então eu não sei por que Jonas achou, né, que podia fugir da presença do Senhor. Então Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade. Tão violenta essa tempestade que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, porque cada um tinha um Deus, né? Só Jonas ali conhecia o verdadeiro Deus, mas eles não. Então cada um clamava ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Gente, é isso, né, que fazem. Jogam a carga fora, independente do valor, ou a vida ou a carga, né, que era tão importante para eles. Então eles jogam fora ali todo o peso que está no navio. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, né, estava lá deitadinho, e ali havia se deitado, né, e dormia profundamente, enquanto estava uma tempestade, né, ali naquele lugar, naquele navio. Jonas estava dormindo, bem descansado. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que é que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, ele deu um sacode ali no Jonas, né? Você está dormindo aí? A gente está quase afundando. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram, vamos virar a página. Gente, a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o culpado. Vamos ver aqui. Agora nos diga, gente, vamos fazer muitas perguntas, né? Querendo saber a respeito dele, porque tudo aquilo estava acontecendo. Aí eles falam assim, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem e qual a sua terra? E de que povo você é? Aí Jonas responde, né? Jonas responde, eu sou hebreu
e temo o Senhor, o Deus do céu e da terra, o que fez o céu e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: primeiro quero agradecer o Carlos Leão. Bom dia, Carlos Leão. Obrigada pelo coração. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Então aqui vocês entenderam que eles não queriam jogar Jonas no mar. Essa tentativa deles, né, de remar, né, se esforçar para alcançar a terra. Mas o mar estava tão bravio, tão tempestuoso, que eles não conseguiram. Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue inocente. Eles não queriam matar Jonas, né? Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Obrigada, Rose. Bom dia com Jesus. A paz. Obrigada pelo coração. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Foi só jogar, lançar ali Jonas no mar, e aquela tempestade, aquela, né, tempestuosa violência do mar bravio se aquietou na mesma hora. Ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha aqui, ó. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não sei que peixe era, mas era um peixe bem grande, né? Capaz de engolir um homem. Então Jonas agora está na profundeza dos mares, no coração dos mares. E não tem ninguém para ajudar Jonas. Então Jonas recorre a Deus. A oração de Jonas. Vamos ver a oração que Jonas faz ali do abismo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: obrigada, Rose Silva, pelos coraçõezinhos felizes. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: eu estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. Continuando aqui, o capítulo 2, a oração de Jonas. E as águas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele entendeu que a salvação dos ninivitas vinha do Senhor e que ele que salva quem ele quer. Inclusive salva ele mesmo, né, Jonas?
E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então a natureza, né, obedece a Deus. Se a natureza obedece a Deus, quanto mais nós devemos obedecer a Deus, né? Deus fala ali com o peixe, e o peixe vomita Jonas em terra. Agora, o capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Então, Jonas agora ele tem consciência, né? De que não adianta ele fugir da presença de Deus. Deus vai onde ele está, né? Ele então vai pregar. A pregação de Nínive vai ser para que eles se arrependam, porque senão em 40 dias a cidade seria subvertida, né? Então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O arrependimento dos ninivitas. Então Jonas não contava com o arrependimento dos ninivitas. Jonas queria que os ninivitas fossem destruídos, mas os ninivitas, eles ouvem a profecia de Jonas, a advertência do Senhor, e olha o que acontece com esse povo. Os ninivitas, capítulo 3, verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco em humilhação diante do Senhor, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Então, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, né? E os ninivitas, eles souberam disso, porque eles clamaram pela misericórdia do Senhor e Deus ouviu. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora o capítulo 4 vai falar sobre a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, né? Porque Deus não vê como o homem vê, né? Jonas, ele estava julgando o povo pela sua violência e não imaginou que esse povo violento viesse a se converter diante do Senhor. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Realmente os ninivitas, como eu já falei, né? Eles eram maus mesmo, eram violentos, ruins, mas eles ouviram a voz de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em iraça e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, ver aquela cidade ser salva, para ele era algo muito difícil de aceitar, e ele preferia morrer do que viver, né? Pediu a morte. E essa atitude de Jonas nos leva a pensar na nossa atitude diante das pessoas.
que estão longe de Deus. Muitas vezes olhamos as pessoas com o mesmo olhar de Jonas, achando que elas não têm salvação. Mas Deus, ele traz sempre esperança. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e seja salvo. E Deus lê os corações, sabe o que está dentro de cada um. E Deus sabe exatamente quem são os ninivitas e que eles não têm entendimento do que estão fazendo. E o Senhor disse a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme e que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Gente do céu, as mesmas palavras que ele usou ali com a cidade de Nínive, que ele preferia morrer, agora também ele fala a mesma coisa, porque a planta morre. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na outra seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então aqui a gente vê a grandiosidade do nosso Deus, né? Misericordioso e bondoso. E muitas vezes, né, nós somos como Jonas. Temos misericórdia, né, de uma planta que nasce e morre amanhã, e às vezes não temos misericórdia de um ser humano, o qual Jesus morreu por ele para salvar, porque Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a gente nós devemos ser afetuosos, né, para com as pessoas. Muitas vezes olhamos, né, para as pessoas e achamos que elas estão perdidas. Mas só o Senhor sonda os corações. Só o Senhor sabe a realidade, né, da vida daquela pessoa. E Ele está pronto a salvar. Os anjos não pregam. Os anjos nos ajudam, mas eles não pregam. E Deus deu esse trabalho para nós seres humanos de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, quando a palavra de Deus diz para a gente pregar a toda a criatura, não é só para alguns que a gente acha que aquele ali vai ouvir, né? Mas é para aqueles que a gente pensa que não vai ouvir. E a gente pode pregar o Evangelho, porque o trabalho de conversão não é eu e nem você que vamos fazer, é o Espírito Santo. A gente planta, né? Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem toca nos corações é o Espírito Santo. Deus está mudando vidas. Quando nós descemos as águas, fica sepultado o nosso velho homem e nasce ali um novo homem. E a gente vê muitas pessoas, né, que um dia tiveram uma vida totalmente errada e hoje são pessoas do bem, né, que caminham ao lado de Cristo. Então, enquanto há vida, há esperança. E a nossa parte é pregar. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, que Deus abençoe. Eu vou orar com vocês. Grande e soberano Deus que habita nos altos céus, mais uma vez diante da tua santa presença, quero pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós. Nos dê um dia feliz, uma semana abençoada pelo Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja transformada, Pai. Que nós possamos ter misericórdia e receber misericórdia do Senhor. Pai querido, te peço nessa manhã que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor visite
os doentes nos hospitais, visite os presídios, que o Senhor visite aquele que está à margem da sociedade, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão presos pelas cadeias do inimigo, pelos vícios, pelo pecado, que suas correntes sejam quebradas e eles sejam libertados em nome de Jesus. O Senhor que é um Deus de amor e misericórdia, eu coloco nas tuas mãos cada vida e cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu tive um probleminha técnico, né? Percebi que ficou sem voz, né? Na quase metade da minha live, então eu vim aqui e gravei o restante para vocês não perderem a leitura, né? A leitura final aqui do livro de Jonas. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.